Vencendo as crises pela fé. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Você pode abrir aí a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Nós vamos ler alguns versos, nós vamos ler os versos de 1 a 3, e depois nós vamos ler os versos 14 e 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versos 1, 2, 3, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Verso 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém? Amém. O texto que nós lemos diz que o rei Josafá e todo o seu povo, o povo de Judá, estava encurralado por adversários que eram terríveis, por adversários que eram arrogantes. Uma grande multidão fortemente armada estava prontinha para atacar Jerusalém. Não dava tempo para reagir. Nem Josafá tinha recursos o suficiente para resistir àquele aparato militar que pretendia varrer de uma vez por todas Jerusalém do mapa. Uma crise sem precedentes chegou ao arraial de Judá. Uma crise sem precedentes chegou na vida de Josafá. Aparentemente, uma crise impossível de ser vencida. Aliás, o exército inimigo era um exército incapaz de ser derrotado. O exército era maior e o exército era muito mais poderoso do que o exército de Judá. E eu fico pensando que com relação à nossa vida também não é diferente. Porque a crise ela chega sem bater a porta. Ela chega de forma inesperada. E ela chega prontinha para nos destruir. E geralmente a crise é maior do que aquilo que a gente pode suportar. Mas na verdade nós entendemos perfeitamente que Deus não permite que nós passemos por crises que nós não sejamos capazes de suportar. Aos nossos olhos a gente até pensa que a gente não é capaz de suportar. Mas, olhando para o Senhor, nós encontramos a razão pela qual a nossa esperança se mantém viva. E então descobrimos que nós podemos resistir a qualquer crise que chega sobre a nossa vida. Interessante que quando essas crises chegam, nós pensamos em desistir. Nós achamos que não vamos vencer. Nós não conseguimos encontrar uma luz no fim do túnel. A única coisa que nos resta, às vezes, é a conformação de que a crise nos venceu. Mas não é assim. Porque quando a gente lê todo o capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, nós vamos observar que Josafá e o povo de Deus conseguiram vencer a crise pelo poder da fé. Josafá, terminando a sua oração inicial, depois que ele sabe que 3 exércitos se juntam para vir derrotar Judá, terminando a oração, ele reconhece a sua incapacidade de vencer o inimigo, mas ele também expressa a sua total e absoluta confiança em Deus. Ele diz o seguinte: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer,
E aí vem a terceira parte desse verso que diz assim: mas os nossos olhos se voltam para ti. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação que parece ser invencível, de uma crise que a gente acha que nunca mais vai sair dela, e a gente pensa assim: eu não tenho mais força, eu não sei mais o que fazer. E era exatamente isso que Josafá disse para o Senhor: Senhor, essa crise aí, olha, eu não tenho força, o povo não tem força, eu não sei o que fazer. Mas para a gente falta o que não faltou para Josafá. Para a gente falta colocar os nossos olhos no Senhor. Josafá disse: eu não tenho forças, eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu tenho certeza: os meus olhos estão postos em ti. A minha confiança está no Senhor, por isso eu não vou me abalar. Então, diante das crises que nos assolam, nós podemos até dizer: Senhor, eu não tenho forças. E de fato nós não temos forças. Senhor, muitas vezes nós estamos diante de situações que nós não sabemos o que fazer, e não sabemos mesmo. A gente olha para um lado, para o outro, a gente pesquisa tudo que pode ser pesquisado, a gente fica imaginando tanta coisa, e a gente acaba descobrindo que a gente não sabe como sair daquela crise. Mas olha só, Senhor, embora eu não tenha forças, embora eu não saiba o que fazer, uma coisa eu tenho a certeza no meu coração: de que os meus olhos estão postos em ti. O Senhor é a minha segurança. E se o Senhor for a minha segurança, não há crise que possa me abalar. Não há. Qual o segredo da vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos? O que o rei Josafá e o povo de Judá fizeram para que pudessem sair vencedores diante da crise que lhes cercava? Como podemos vencer as crises que se colocam diante de nós dia após dia? Vamos aprender com Josafá? Vamos aprender um pouquinho? Porque eu acho que ninguém aqui poderia levantar o braço e dizer assim: pastor, graças a Deus não estou vivendo crise nenhuma. Todos nós que estamos aqui, de alguma forma, somos atacados por crises dia após dia. Eu me lembro que o pastor Marcos dizia assim: quando a gente acaba de resolver um problema, tem um na fila esperando para entrar no circuito, não é verdade? Então não fica triste não, porque às vezes a gente acaba de passar por uma crise, a gente só dá aquele tempo de dar um sorriso e vem outra, porque estão só aguardando, estão só na fila. Mas olha só, Deus tem algo profundo para ministrar no nosso coração. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, todo dia é dia de crise. É bem verdade que a palavra de Deus também diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então Deus não permite que a gente sofra crises todos os dias, e crises das quais nós não sejamos capazes de suportar. Deus é misericordioso. Mas então vamos aprender um pouquinho com Josafá e com o povo de Deus, como nós podemos vencer as crises pela fé. Para vencer as crises pela fé, em primeiro lugar, busque a Deus em jejum e oração. Assim que ele soube do problema, ele colocou o problema diante do Senhor. O grande problema é que quando nós sabemos dos problemas, nós queremos primeiro tentar resolver o problema para depois entregar o problema para o Senhor. E quanto problema, né? Às vezes nós contamos o nosso problema para o vizinho, que no máximo que ele vai fazer é contar para o outro vizinho e para o outro vizinho, né? Às vezes contamos para um irmão na igreja que tem um dom de línguas, né? Rapidamente mais pessoas vão ficar sabendo do nosso problema. Só esquecemos de uma coisa: de contar o nosso problema para o Senhor. Pintou um problema, quem é a primeira pessoa que precisa saber do seu problema? É Deus. Ah, pastor, mas ele sabe. Calma aí. Mas se você não compartilhar, significa dizer que você não quer a ajuda dele. Significa dizer que você não quer que ele coopere contigo no problema. Por exemplo, eu posso saber do seu problema, mas se você não me contar, eu não posso entrar no seu problema. Eu não posso te ajudar no seu problema. Só posso se você vier conversar comigo e dizer: e aí, pastor, vamos lá, vamos mergulhar nisso aí, vamos ver o que Deus vai resolver. Por isso que nós precisamos o quê? Buscar a Deus em jejum e oração. É buscar a Deus nas nossas disciplinas, é conversar com o Senhor a respeito do nosso problema. Olha o que o texto diz: alarmado,
Ou seja, Josafá não ficou muito tranquilo não, ele ficou o quê? Alarmado, ligou, sinal de alerta. Josafá decidiu o quê? Consultar o Senhor. Josafá não ficou aí dando murro em ponta de faca, não ficou tentando resolver o problema na força do seu braço, na sua capacidade intelectual ou qualquer outra coisa. Ele decidiu consultar o Senhor. Qual é o seu problema? Ao invés de você tentar resolvê-lo sozinho, primeiro, decida consultar o quê? O Senhor. Ele proclamou então um jejum em todo o reino de Judá. Então foi um jejum específico. Chegou o problema, ele decidiu consultar o Senhor e falou assim: povo, nós vamos jejuar. E o problema é esse aqui. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Josafá decidiu que a ajuda do alto era melhor do que a ajuda que estava ao seu redor. Há momentos em que os problemas vêm sobre nós como uma avalanche avassaladora, como um terremoto assustador. E nessas horas nós costumamos observar que os nossos recursos são absolutamente insuficientes para enfrentar a situação. E nada podemos fazer senão recorrermos ao Deus do céu, clamar por sua ajuda e por seu socorro. Queridos, a oração e o jejum são recursos sobrenaturais. São armas espirituais à disposição do povo de Deus. Eu pergunto, por que não usar as armas espirituais quando as crises vêm sobre a nossa vida? Elas estão à nossa disposição em todo o tempo, de graça, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando agimos por nossa própria destreza, quando agimos confiados nos nossos próprios recursos, nós ficamos sujeitos a derrotas humilhantes diante das crises. Mas quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós nos humilhamos debaixo da sua potente mão, então o Senhor, que tem um braço onipotente, sai em nossa defesa e Ele nos concede a vitória. Por isso que quando a crise chegar, o primeiro que precisa saber a respeito das nossas crises é o Senhor. Precisamos buscar ao Senhor em jejum e em oração. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Qual é a ansiedade do seu coração? Apresente-a a Deus. No mesmo livro, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, verso 14, um verso conhecido, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há um contexto a respeito desse texto, e eu não vou me deter no contexto, mas vou me deter na aplicação do texto. Vou me deter apenas naquilo que o texto tem como aplicação para a minha vida no dia de hoje. Embora o texto tenha um contexto específico para o povo daquela época, a essência do ensinamento também permanece para os nossos dias. Preste atenção. Quem somos nós? O povo que se chama pelo nome de Deus. É o povo de Deus. O que nós precisamos fazer como povo diante do Senhor? Nós precisamos nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor e nos converter dos nossos maus caminhos. O que é que vai acontecer? O Senhor vai nos ouvir lá dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Então a essência permanece. Nós não estamos mais dentro do contexto desse texto, mas a essência do ensinamento permanece para os nossos dias, porque um povo de Deus não pode se cansar de se humilhar debaixo da potente mão dele, não pode deixar de orar, não pode deixar de buscar a face do Senhor, e não pode deixar de pedir perdão pelos seus pecados, ou seja, se converter dos seus maus caminhos, porque há a promessa de que o Senhor vai ouvir, vai perdoar e vai sarar. Então, diante das crises, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso buscar ao Senhor, não há outra alternativa.
é buscar ao Senhor em todo o tempo, é buscar ao Senhor em jejum e em oração. Jejum e oração. Jejum também é disciplina bíblica e é arma espiritual. Mas eu aprendo uma segunda verdade com Josafá nesse texto. Para vencer as crises pela fé, confie nas promessas de Deus. O texto diz assim: e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Preste atenção nessa oração de Josafá. Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Está lembrando das promessas do Senhor. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Sabe o que Josafá estava fazendo? Ele estava recordando na sua oração com Deus as promessas que Deus havia feito a Israel. Não basta orar, mas precisamos orar como convém. A Bíblia fala sobre isso. Não basta pedir, mas precisamos conhecer aquele a quem pedimos. Josafá reconhece que Deus é o soberano Senhor nos céus e domina sobre todos os reinos da terra. Josafá ora consciente de que nas mãos de Deus estão toda a força e todo o poder, e não há quem possa lhe resistir. Entenda que quando compreendemos a grandeza de Deus, nossos grandes problemas se tornam pequenos. Quando reconhecemos a soberania de Deus, quando reconhecemos quem Deus é de verdade, os nossos grandes problemas se tornam pequenos problemas. Mas a verdade é que muitas vezes nós fazemos dos problemas o nosso Deus, e então os nossos problemas se tornam maiores do que o Deus a quem a gente leva os nossos pedidos e as nossas súplicas. Mas quando nós reconhecemos que Deus é Senhor de todas as coisas, é soberano, é poderoso, então os nossos grandes problemas se tornam pequenos problemas. E Josafá deu mais um passo além em sua oração. Ele fundamentou a sua oração nas promessas do Senhor. Ele orou a palavra. Ao mesmo tempo em que buscou a Deus em oração, ele abriu as Escrituras para orar, abriu as Escrituras para fundamentar a sua petição no alicerce firme das promessas de Deus. Ele lembrou-se das promessas que Deus havia feito ao seu povo. Nós oramos com eficácia quando ancoramos as nossas petições nas promessas daquele que tem zelo pela sua palavra e tem fidelidade em cumpri-la. Precisamos aprender a orar a palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos as suas promessas para a nossa vida. E aí eu pergunto, quais foram as promessas que Deus lhe fez? Você ainda as guarda no coração? Ou você jogou essas promessas na lata do lixo? Essas promessas estão sendo renovadas dia após dia em sua vida? Entenda uma coisa, olha, se Deus fez uma promessa a você, Ele é fiel para cumpri-la, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir. Josué
fazendo o seu discurso de despedida, perto de morrer, ele disse o seguinte ao povo de Israel: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Ou seja, estou prestes a morrer. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, prestem atenção, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Gente, a essência permanece para os nossos dias. Nós não vivemos mais no tempo de Josué, e nem na perspectiva do tempo de Josué. Mas a essência é a mesma, porque o mesmo Deus que cumpriu todas as promessas dele na vida de Josué e do seu povo, é o mesmo Deus que há de cumprir todas as suas promessas na minha vida e na sua vida. Por isso que quando as crises chegam, nós precisamos olhar para o alto, orar ao Senhor e lembrar das promessas que Deus nos fez. No Velho Testamento nós encontramos uma promessa de que nada nos faltaria. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas ele disse assim: olha, eu nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca. E aí vem no Novo Testamento, Jesus diz assim: olha, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Meu Deus, que promessa maravilhosa, Deus está conosco. E essa promessa tem se cumprido dia após dia. Ele não falhou, ele não falha, ele nunca falhará. Deixa eu dizer uma coisa para você: as promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Nunca morrem. Se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir, e a promessa de Deus traz vida para o nosso coração. Então, diante das crises que você tem enfrentado, não olhe para as falsas promessas que as próprias crises lhe faz, mas olhe para as promessas que Deus faz a você. Pastor, estou sendo perseguido. Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Pastor, estou ansioso demais. Lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Pastor, acho que eu vou morrer. Tenho andado tão enfermo, tão desanimado. Olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Meu Deus, quantas promessas de Deus para a nossa vida, quanta coisa boa de Deus para a nossa vida, e a gente está aí olhando para as crises. E eu vou dizer um negócio para você: o negócio continua complicado lá em casa, porque eu estou achando que a geladeira também deu defeito. Falei, vai estragando mesmo, diabo, porque o que Deus tem para mim é muito melhor do que aquilo que você está fazendo aí. Por quê? Porque as promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Em terceiro lugar, o que é que eu aprendo aqui com Josafá? Que para vencer as crises pela fé, esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Gente, isso aqui é maravilhoso. Tudo é maravilhoso, mas deixa eu dizer por que isso aqui é maravilhoso. Porque às vezes nós estamos tão sensíveis para ouvir a voz dos outros, que aquelas crises que deveriam ir embora, elas só aumentam. Estamos tão duros para ouvir a voz de Deus. Que as crises só tendem a aumentar. Então esteja sensível para ouvir a voz de Deus. O texto continua e diz assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. O Senhor exige de você uma posição, uma decisão. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme,
pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Gente, nós estamos sucumbindo a muitas crises na nossa vida, porque Deus falou para a gente não lutar e a gente está lutando. Deus já disse assim: você não precisa lutar essa batalha, que essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Você está metendo a mão para fazer e está fazendo bobagem. Para com isso. Para com isso. Recebeu aí? Aleluia. Olha o que ele vai dizer, ó: tome suas posições. Isso a gente precisa fazer. Tomem suas posições. Mas o que? Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Que coisa linda. Ele diz assim: vocês não vão precisar lutar nessa batalha. Olha, a única coisa que vocês vão precisar fazer, por favor, vejam se é difícil vocês fazerem isso. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que eu vou dar a vocês. Gente, quantas vezes Deus já disse isso para você? Tome a sua posição, permaneça firme e apenas observe o que eu vou fazer. Você não vai precisar lutar e você vai ver os seus inimigos sendo derrotados. E você está metendo a mão na massa à toa, porque Ele não quer isso de você. Ele quer que você faça o quê? Tome a sua posição, permaneça firme e apenas observe. Seja apenas um observador dos milagres de Deus na sua vida. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Eles já estavam cantando vitória antes do tempo. Gente, isso é maravilhoso, quando nós estamos com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Deus nos permite cantar vitória antes do tempo. Deus nos permite erguer um louvor antes do tempo. Mas Ele exige algumas coisas de nós. Tome posição, permaneça firme e apenas observe o que eu vou fazer. Apenas observe. Não faça nada que eu não tenha mandado vocês fazerem. Por isso que nós precisamos estar o quê? Sensíveis para ouvir a voz de Deus. Pastor, como é que eu faço para ficar sensível para ouvir a voz de Deus? Qual era a primeira coisa que nós aprendemos aqui? Precisa buscar a Deus em quê? Em oração, jejum, leitura da palavra. Porque tem gente que quer sentar no banco assim: fala, Senhor, fala, fala, Senhor, fala, fala. Aí vem o inimigo, fala, e ele acha que é Deus. Ainda distribui ainda. Vem aqui e fala: pastor, tem um negócio que Deus mandou falar com você. Eu falei: é de Deus mesmo. Que tem gente que não passa tempo com Deus e vem falar em nome de Deus. É um negócio assim meio esquisito, mas a gente coloca diante do Senhor e o Senhor revela aquilo que é dele e aquilo que não é dele. Mas eu fico assim maravilhado com o fato de que Deus não exigiu nada daquele povo, além de que eles tomassem as suas posições, permanecessem firmes e apenas observassem o que Ele faria com os inimigos do povo. Sabe por que as crises nos vencem? Porque a gente faz aquilo que Deus mandou a gente não fazer. Às vezes com o filho é assim, né? A gente pede para fazer uma coisa e não faz. Então é melhor você falar o contrário, porque às vezes ele entende, parece que entende ao contrário, né? A gente fala assim: não faça, para ele poder fazer. Ou então faz assim: faz, que ele não faz. Exatamente o contrário. Às vezes a gente faz isso com Deus. Deus fala assim: não faz. Aí a gente vai: eu vou fazer, né? Aí Deus fala assim: não faz, vou fazer. Aí Deus fala assim: agora faz. A gente: não, agora não quero. Agora não quero. E aí as crises nos derrubam. Às vezes nós estamos tão perto de vencer as nossas crises. Não vencemos porque somos desobedientes. Além de desobedientes, corações e ouvidos duros diante daquilo que Deus tem para dizer. Somos muito bons e sensíveis em receber informações que a gente não deveria receber. Pastor, fizeram uma fofoca de mim. Gente, entra por aqui, sai por aqui. Agora,
Pastor, Deus falou comigo. Gente, coisa boa. Fala assim, coisa boa, gente. Deus falou com você. Deus falou com você. Esse aí você tem que ouvir. Esse aí você tem que dar crédito. Esse aí você tem que valorizar. Porque se você fizer isso, meu filho, as crises vão embora. Chega uma nova aí, mas você já aprendeu como é que faz, né? Você já está calejado. Quando todos os homens, mulheres e crianças se reuniram para falar com Deus em oração, Deus se manifestou e falou com eles, trazendo uma palavra de encorajamento. Por intermédio da oração falamos com Deus, e por meio da palavra Deus fala conosco. A palavra divina que veio ao povo encorajou-o a não olhar para as circunstâncias e não temer as ameaças do inimigo. Deus lhes acalmou o coração, dizendo que pelejaria por eles e lhes daria a vitória. A palavra gerou fé no coração deles e tirou seus olhos do problema para colocá-los no Deus que está acima dos problemas e no controle de toda a situação. Tudo o que eles precisavam fazer naquele momento de crise intensa era ouvir o que Deus tinha para falar. Num primeiro momento foram eles que falaram em nome de Josafá. Josafá foi lá e orou. No segundo momento, Deus veio e através de Jaaziel disse ao povo o que precisava ser dito e aquilo que o povo precisava fazer. Seus ouvidos, ou seja, os ouvidos daquele povo estavam sensíveis para ouvir a voz de Deus. Importava para o povo ouvir a Deus e não aos seus inimigos. Gente, muitas vezes nós estamos derrotados, porque ao invés de ouvirmos a Deus, nós ouvimos os nossos inimigos. Às vezes a voz que soa aos nossos ouvidos é sempre a voz dos inimigos. Você não presta, você não vai dar nada na vida, você é isso. E a gente vai absorvendo todinho, eu sou, né? Eu sou. E Deus diz assim, não, meu filho, você é filho amado meu. Ele quer olhar para nós e dizer, você é um filho amado em quem eu tenho muito prazer. Quando Deus fala, aqueles que estão sensíveis à sua voz se enchem de força e coragem para vencerem as suas crises pela fé. E em último lugar, para vencer as crises pela fé, substitua o medo pelo louvor. Aleluia! Vocês estão fortes mesmo, o negócio está bravo, né? Para vencer as crises pela fé, substitua o medo pelo louvor. Então vamos ao texto bíblico que é melhor, né? De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Louvaram antes, louvaram depois. Por isso até hoje ele é chamado de Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitórias sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel.
E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Aleluia, aleluia. O povo tinha tudo para ficar com medo, mas trocou o medo pelo louvor. Quando o povo ouviu a voz de Deus, o medo foi substituído pelo louvor. E se você está ouvindo a voz de Deus nessa noite, você já pode fazer essa troca. Você já pode substituir todo medo pelo louvor. Todo medo pelo louvor. Você não canta aqui na igreja? Então, cante em casa também. Cante em casa. Cante no seu trabalho. Cante no ônibus. Cante no Uber, no táxi, na rua. Deixe de chamar de maluco. Mas nunca deixe de expressar o seu louvor a Deus por aquilo que Ele é e não somente por aquilo que Ele faz. O povo começou a cantar não simplesmente porque Deus era aquele que ia fazer, mas começou a louvar simplesmente porque eles sabiam quem Deus era. Deus era o soberano, o todo-poderoso. Ele ia fazer sim, mas o povo não estava louvando por causa disso, estava louvando porque queria louvar, porque tinha um motivo. O motivo maior é porque Ele era Deus. O motivo do seu louvor não pode ser por causa daquilo que Deus vai fazer ou deixar de fazer na sua vida, mas o motivo do seu louvor precisa ser o Senhor. Ele é Deus, e ponto final. Por isso eu o louvo, por isso eu adoro, por isso eu o glorifico. Eles enfrentaram os exércitos inimigos não com armas carnais, mas enfrentaram com louvor. Eles não louvaram depois que o inimigo foi derrotado, eles louvaram para derrotar o inimigo. Querido, diante das crises, às vezes o inimigo ele gosta de colocar algumas coisinhas no ouvido da gente, né? Quando ele colocar de cá, você canta logo um louvor. Quem sai correndo? Não suporta. Tem alguns que cantam tão mal que ele fala assim, não é nem pelo louvor, né? Mas é porque eu também não estou aguentando ouvir isso aí. Mas louve, 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 porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. O louvor não é apenas consequência da vitória, mas é a causa da vitória. O louvor e o brado de triunfo dos filhos de Deus no campo de batalha. Quando os problemas parecem insolúveis, faça o que fez Josafá. Ore, jejua, obedeça e louve ao Senhor. O inimigo vai sair correndo, porque ele não suporta um filho que ora, que jejua, que obedece e que louva. Há vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que venceram suas crises trocando o medo pelo louvor. Em Atos 16, 25, a Bíblia conta a história de quando Silas e Paulo foram perseguidos e presos. E diz que lá na prisão eles louvavam a Deus. E aquele louvor os libertou literalmente, pois houve um terremoto, os alicerces se moveram, as portas se abriram e todos foram livres. Nós poderíamos também falar aqui sobre Abraão, Moisés, Jó, Davi e tantos outros personagens bíblicos que venceram as suas crises pela fé, trocando o medo pelo louvor. Mas um profeta que também estava terminando a sua profecia, encorajando o povo de Deus, um profeta de nome esquisito chamado Abacuque, disse o seguinte: mesmo que não haja figos na figueira e as uvas nas videiras não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas e que só se coma arroz, feijão, macarrão e farofa, e os campos de trigo não produzam, mesmo que os apriscos sejam sem ovelhas e as estrebarias sem gado, desde já cantem louvor jubilante ao Eterno, pulando de alegria diante de Deus, meu Salvador. Por saber que o governo do Eterno será vencedor, sinto-me fortalecido e encorajado. Como um servo, eu me sinto
o Rei do mundo. Pode vir a crise que vier, pode acontecer o problema que acontecer, Abacuque diz assim: eu não deixarei de louvar ao Senhor. Um louvor jubilante. Vou pular de alegria diante de Deus, o meu Salvador. Suas crises não são invencíveis? É certo que sim. Elas podem ser vencidas. Você pode vencê-las pelo poder da fé em Deus. Então, reajuste o seu foco. Deixe de olhar para as circunstâncias adversas. Reconheça a sua incapacidade de resolver os seus problemas por si mesmo e olhe para o Senhor. Do alto virá tudo o que você precisa para vencer as crises pela fé. Porque para vencer as crises pela fé, então busque a Deus em jejum e oração. Confie nas promessas de Deus. Esteja sensível para ouvir a voz de Deus e substitua o medo pelo louvor. Aleluia! Eu posso vencer as crises pela fé em Deus. Você, meu irmão, pode vencer as suas crises pelo poder da fé em Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor e vamos dizer que nós não seremos abalados pelas crises que vêm sobre a nossa vida. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia!